apenas 12 anos quando começou a dar os primeiros pontapés na bola. Mais tarde, com apenas 17 anos, foi convocada para o primeiro jogo de sempre da seleção feminina. Jogava no Leixões, mas vestiu também a camisola do Boa Vista, do Gatões, do Lobão e do Merlinense. Fez 30 jogos pela nossa seleção, marcou 4 golos e nunca mais tirou o futebol da cabeça. Atualmente é treinadora da equipa feminina do Boa Vista, mas já treinou também o Lobão, Gatões, Várzea ou Estrelas de Fanzeres. Nas primeiras de hoje recebemos uma campeã nacional por 4 vezes, vencedora da Taça de Portugal e, acima de tudo, uma das primeiras embaixadoras do futebol feminino no país. Hoje, com 61 anos, conhecemos a Alfredina Silva. Alfredina Silva, muito bem-vinda à Rádio Observador, bem-vinda às primeiras. Gostava de começarmos em 1981, que foi quando tudo isto começou, não é? Foi uma das convocadas para o primeiro jogo de sempre da seleção feminina. Estamos a falar de um Portugal-França, um jogo amigável, 0-0. Foi uma das jogadoras que fez os 90 minutos e eu gostava de perguntar quando é que soube, pela primeira vez, que ia começar o projeto da Seleção Nacional? Lembra-se desse primeiro zoom de que isto vai acontecer mesmo? Sim, em 81 não existiam ainda campeonatos organizados pela Federação, ou havia só os campeonatos organizados pela Associação de Futebol de Porto, que começou em 78. Nos bastidores nós começamos a ouvir que possivelmente a Federação iria participar num jogo amigável com uma seleção estrangeira, isso ouvíamos, mas não acreditávamos muito nisso. Entretanto, quando o Leixões enviou a convocatória, passamos a ver que era uma situação real e que teríamos uma oportunidade de participar por Portugal num jogo amigável com a França. E foi um momento de grande alegria e de uma conquista que nós tínhamos conseguido por estarmos constantemente a tentar que o futebol feminino tivesse visibilidade e claro, que a Federação acolhesse o futebol feminino com a organização de campeonatos nacionais. E como é que soube que tinha sido convocada para a seleção? Foi uma carta? Foi alguém que lhe contou? Foi uma carta. O Leixões enviou uma carta às jogadoras convocadas e foi daí que tomei conhecimento. E como é que foi a reação? Acredito que tenha sido uma reação, obviamente, de muita felicidade, mas qual é que foi a primeira sensação quando leu essa carta? Primeiro foi de não acreditar que realmente as coisas estavam a acontecer. E depois, claro que acho que qualquer jogadora gosta e é um sonho representar o país, não é? E foi um momento realmente de felicidade, e de acreditar que o futebol feminino poderia vir a ser reconhecido. Era um jogo que ultrapassava aquilo que era o jogo, que era que nós, a Federação, reconhecia o futebol feminino com a criação desta seleção nacional, nem que fosse para este jogo amigável, e que realmente haveria possibilidade de nós termos visibilidade e termos a possibilidade de a Federação olhar para o futebol feminino e criar os campeonatos nacionais. Portanto, foi um momento de felicidade enquanto jogadora e enquanto participante ativa no jogo como jogadora, mas também um momento também de em termos sociais, ultrapassarmos mais uma barreira e sermos reconhecidas enquanto modalidade e enquanto futebol feminino. E na altura como é que era o ambiente nessa seleção? Tendo em conta até que a seleção era muito dominada por 3, 4 clubes, tendo em conta que, lá está, como disse há pouco, não havia propriamente muitos clubes em termos femininos a jogar futebol. Havia muitas jogadoras do Boa Vista, do Leixões, de outros clubes também. Como é que era o ambiente nessa seleção? E penso que o Coelima também. Do Coelima, exatamente, também. Como é que era o ambiente nessa seleção, tendo em conta que certamente vocês já se conheciam, muitas de vocês, ou quase todas? Sim, conhecíamos dos jogos em que participávamos. E o ambiente foi com certeza ótimo, porque estávamos todas entusiasmadas e estávamos todas nós a cumprir um sonho, claro, em estar a jogar por Portugal, claro. Alfredina, chega ao grande dia, não é?
Estamos a falar do dia 24 de outubro de 1981, França-Portugal. Um jogo amigável, como disse, não é? Os rumores sempre se confirmaram, era um jogo amigável entre Portugal e uma equipa estrangeira. Jogo fora, foi na cidade de Le Mans. Pergunto-lhe se conseguiu dormir no dia anterior ao jogo. Sempre aquele nervosismo, obviamente que sim, mas queríamos entrar em campo e queríamos ser competitivas e queríamos mostrar que em Portugal existia talento. E acho que conseguimos estar competitivas nesse jogo, conseguimos mostrar a nossa alma lusitana e conseguimos surpreender uma França que tinha muito mais experiência internacional e de seleção. O nosso era o primeiro jogo, a França já tinha participado em várias fases dos campeonatos da Europa. Uhum. E foi, claro que é sempre representar Portugal, estar no estrangeiro, jogar com uma equipa com mais experiência do que nós, claro que provoca sempre aqui aquele friozinho na barriga e aquela Imagino, claro. ansiedade pré-competitiva, mas acho que quando vestimos a camisola, ouvimos o hino, acabamos por mostrar toda a nossa raça e toda a nossa determinação e todo o nosso talento e foi extraordinário mesmo aquilo que vivemos e que sentimos nesse jogo. Ferdinand, para os nossos ouvintes também perceberem a dimensão desse feito, dizia aqui que a França já tinha estado em fases finais, não é? Em anos anteriores. Está em participação em campeonatos da Europa. Exatamente. Sim. Portugal está a fazer o primeiro jogo oficial, nunca tinha tido uma seleção. Isto é um feito inacreditável. Portugal ter conseguido ficar invencível, não é? Nesse primeiro jogo, ficou 0-0. Como é que vocês se prepararam sequer para esta partida, que era a primeira, tendo em conta que nem nunca sequer tinha havido um estágio, não é? Da Seleção Nacional. Sim. Pronto, acho que havia aqui uma vantagem de existirem muitas jogadoras de um determinado clube, não é? Porque isso ajuda, não é? Cria aqui alguma ligação daquilo que é o jogo. Mas foi com a nossa determinação e acho que nós mostramos que tínhamos muitas jogadoras talentosas e que conseguiam ombrear com estas seleções. Nós trabalhávamos aqui de uma forma totalmente amadora, não é? Treinávamos 3, 4 vezes por semana. O estágio foi curto, mas deu para nós conseguirmos mostrar aquilo que muitas vezes os portugueses conseguem, que é surpreender pela sua alma, pela sua determinação, pelo seu querer, pela sua forma de estar. E também, obviamente, que isto não foi só isto, não é? Também havia qualidade. E acho que isso também acabou por surpreender o nosso adversário, que certamente estava à espera de alguma facilidade ou um jogo com menos dificuldade e conseguimos surpreender e conseguimos criar dificuldades à equipa francesa. Alfredina, uns anos mais tarde, estamos a falar em 1983, ou seja, 2 anos mais tarde, para ser mais preciso, no dia 3 de abril de 1983, a Alfredina torna-se a primeira portuguesa, mulher, a marcar num jogo oficial pela Seleção Nacional de Futebol. Antes já tínhamos tido um golo num Portugal-Espanha, que Portugal venceu. O primeiro golo a ser marcado em termos oficiais foi da São Tato, mas foi num jogo amigável. Mas em jogos oficiais, a Alfredina foi a primeira a marcar num Portugal-Suíça 1-1, jogo para a fase de qualificação do Europeu de 1984. Exatamente. O que é que se lembra deste golo? Também para os nossos ouvintes que não o viram, como é que o descreve? Mas principalmente, que emoção é essa de marcar um golo pela Seleção Nacional, ainda mais quando tantos sacrifícios vocês faziam, certamente, para poder lá estar? Sim, foi um momento importante, foi um momento em que a equipa, que tinha tido algumas tivemos outros jogos em que não conseguimos equilibrar as coisas, embora os resultados nessa qualificação para o Campeonato da Europa não fossem desequilibrados. Estávamos com a Itália, estávamos com a Suíça e estávamos com a França. E marcar um golo é um culminar,
é representar Portugal, é, sei lá, tantas coisas que nós sentimos, tantas emoções que para mim são difíceis de explicar por palavras, não é? Mas foi um Claro. momento único, um momento especial e um momento que vou guardar, uma memória que vou guardar para a vida toda. Lembra-se tu Foi um dessa jogada? momento não só individual como coletivo, foi Claro, muito importante. claro. Lembra-se tu dessa jogada do golo? Olha, sei que finalizei numa jogada que foi de um cruzamento, que foi praticamente ali encostar o pé e Uhum. fazer o gol. Mas o importante era que nós conseguimos chegar à baliza adversária e conseguimos marcar gol. Foi Claro. ótimo, foi assim uma sensação mesmo única e especial. Eu imagino. Olhando um bocadinho mais à frente e aqui olhando para um momento mais triste, nesse mesmo ano, em 1983, a seleção feminina acaba. A Federação Portuguesa de Futebol interrompe o projeto feminino, só o retoma 10 anos depois, praticamente, foi em 93. Uh, Deram-vos alguma justificação na altura para que houvesse esse hiato, houvesse essa interrupção do vosso sonho? Porque era isso de que estávamos a falar, era Sim. de um sonho de muitas mulheres na altura. Não, não houve qualquer justificação, apenas que iriam interromper a atividade da Seleção Nacional Feminina. Foi duro, foi difícil. Consideramos que nessa altura foi um bocadinho um retrocesso daquilo que poderia ser a visibilidade da jogadora e do futebol feminino português. Foi um atraso enorme em termos dos outros países europeus, na Europa e no mundo, não é? Por outro lado, a Federação em 84, 85 fez o primeiro encontro nacional em termos de competição, mas o facto de ter parado a Seleção Nacional durante 10 anos, epá, foi muito difícil. Foi quase que nós não acreditávamos que em 93 iam novamente reativar a Seleção Nacional Feminina, mas foi um sonho de uma geração, de uma década, que ficou por cumprir, Claro. não é? E, passado, Foi muito. e passados esses 10 anos, Alfredina, a seleção daquilo que vemos até das fichas do jogo está já muito diferente, ou praticamente diferente, porque são muitas jogadoras novas face a essa primeira geração. A Alfredina é das poucas que se manteve nessa segunda geração, vamos assim dizer, em 1993. Já com 29 anos, não é? Exatamente. O que é que notou de diferença nessa segunda geração? Porque acredito que muitos sonhos tenham morrido de muitas colegas suas, não é? Muita mágoa deve ter existido de muitas colegas suas. O que é que notou nessa nova seleção e se notava que havia também uma ainda maior necessidade de provar alguma coisa, o que quer que seja? Sim, existe sempre aqui o lado desportivo e o lado da visibilidade social que tem esse desporto, não é? Em 93, esta segunda geração viveu também ainda muitas dificuldades, embora já tivessem campeonatos nacionais, já existissem alguns clubes que apostavam na formação, portanto encontramos aqui uma realidade completamente diferente e, embora lento, de algum desenvolvimento, não é? Uhum. Quando chegamos à seleção, já havia clubes que também treinavam em relva. Não esquecer que nós fizemos muita da minha formação toda, foi feita em campos pelados, não é? Claro. E com outras condições. Realmente havia mais praticantes, havia mais possibilidade de escolha de jogadoras e foi um encontrar de gerações que eu acho que é sempre bom nós encontrarmos diferentes gerações no mesmo espaço, não é? Uhum. Porque conseguem perceber quais foram as dificuldades. Algumas ainda tiveram dificuldade também na prática do futebol e acaba por nós conseguirmos
ali com unir gerações e conseguirmos realizar treinos e estágios e jogos que permitam voltar a acender um sonho e voltar a acreditar que é possível que os talentos portugueses, se lhes derem condições, conseguem ter bons resultados. Uhum. Obviamente que aquele início, aqueles 10 anos de interregno, levaram-nos a ter muito maus resultados, não é? Não tivemos resultados positivos. Ainda nota isso atualmente? Acha que esse interregno ainda tem impactos no dia de hoje? Sim, sim. Sim, eu acredito que sim, embora com a aposta que neste momento e com o que estamos a fazer no futebol feminino, as jogadoras com mais talento estão a jogar nos melhores campeonatos, competições com grande qualidade, não é? Isso, claro que ajuda em termos de seleção, não é? A jogadora tendo a jogadora portuguesa com talento, com condições de trabalho, obviamente que essa diferença diminui, não é? Claro. Agora, claro que num contexto onde nós continuávamos a treinar só 4 vezes por semana, num contexto totalmente amador, é evidente que quando nós jogávamos nos mundialitos, quando jogávamos com as melhores seleções, isso notava-se claramente a diferença, sobretudo porque não seria no talento, naquilo que a jogadora era capaz de desempenhar, mas nas condições que tinha para treinar, não é? Claro. Basta as outras jogadoras terem treinos bidiários e terem condições que praticamente já eram profissionais e nós mantínhamos num contexto completamente amador, não é? Uhum. Portanto, isso fez a diferença. Claro. Alfredina, estamos infelizmente a acabar o nosso tempo, com muita pena minha, mas queria perguntar-lhe ainda sobre a sua, vamos dizer, terceira vida no futebol feminino, porque teve a primeira geração, teve depois a segunda geração, onde seguiu a sua carreira como jogadora até ao final, já estamos a falar no final dos anos 90, em 1997, mas gostava de lhe perguntar sobre a terceira vida, que é ser treinadora. Está nesta altura no Boa Vista, é treinadora principal do Boa Vista, treinou uma série de outros clubes, Lobão, Gatões, Várzea, passou por vários escalões do Boa Vista, já conquistou 4 campeonatos nacionais como treinadora, uma Taça de Portugal feminina, uma segunda divisão nacional também. O que é que a levou a ser treinadora também? Porque foram poucas as jogadoras da sua geração que mantiveram essa ligação. Que bichinho é que ficou aí? É este grande amor pelo jogo, amor pelo futebol, esta paixão que eu tenho por o jogo e não podendo jogar, sempre gostei de ficar ligada à modalidade e enquanto tiver esta paixão, irei continuar. Se não for, depois nós passamos por diversas fases e passar esta mensagem às nossas jogadoras, elas perceberem que realmente o que hoje têm e que conseguimos conquistar foi difícil, foi quebrar muitas barreiras, foi barreiras sociais, barreiras dentro da família, barreiras dentro dos clubes, barreiras institucionais. Notou essa barreira também na sua família e nos seus amigos, por exemplo? Eu por acaso não, eu tive os meus pais eram pessoas que para a altura eram muito abertos, não é? Sim. Na década de 70 não me restringiram nunca ao facto de eu gostar e querer jogar futebol, foi ótimo, mas tive muitas amigas que ficaram pelo caminho porque vinham jogar, às vezes sem os pais terem conhecimento e depois acabavam por ter que abandonar porque não aceitavam, não é? Claro. Os meus amigos também nunca tive problemas porque também sempre me aceitaram, eu jogava com eles. E certamente jogava melhor do que eles, não é? Portanto, eram... A minha formação foi muito na rua com os meus amigos, com rapazes e também algumas raparigas, mas sempre me aceitaram e nunca me vi colocada de parte pelo facto de gostar e de jogar futebol. Portanto, era algo natural que ia acontecendo normalmente, nunca tive esse tipo de restrição, mas sim, mas apercebia-me próximo de mim que havia muita gente que ficou pelo caminho. Claro. Houve uma geração que se calhar, de muitas jogadoras também com bastante talento que nunca jogaram, não é? Pelos estigmas sociais que existiam e mesmo dentro das famílias também não aceitarem o facto de uma rapariga jogar futebol.
Tempos que felizmente já lá vão, de certa forma. Alfredina Silva, chegamos ao fim da nossa conversa. Muito obrigado por ter aceitado o convite da Rádio Observador e por ser uma das primeiras a estar aqui connosco, a dar-nos essa visão de como era jogar futebol como mulher no início, quando tudo isto começou, quando começou a Seleção Nacional Feminina. Muito obrigado e até uma Muito próxima. obrigada. Até à próxima, muito obrigada.